Muito bem, pessoal. Então, continuando a nossa matéria acerca da improcedência liminar do pedido, no último vídeo nós verificamos, na realidade, essas hipóteses em que o juiz pode aplicar esse instituto chamado de improcedência liminar, certo? Essas hipóteses são divididas de uma forma de classificação em jurisprudência pacificada, onde eu destaquei para vocês essa situação em que a matéria de direito discutida pelo autor já tem julgamentos contrários à tese trazida por ele nos tribunais superiores ou os tribunais ordinários, então, em razão de dois princípios, o princípio da segurança jurídica e também o princípio da economia processual, ele não necessitando, isso é importante, não necessitando de produção de outras provas, ou seja, a matéria fática, ela é possível e suficiente de demonstração pela prova documental, ele profere sentença. Ele profere sentença com resolução do mérito. Sendo que a outra hipótese, vocês encontram no parágrafo 1º desse artigo 332, em que o juiz, e essa é interessante, né, por duas razões, essa hipótese, como eu mencionei na aula passada, porque a prescrição e a decadência, essa matéria, normalmente, ela é trazida pelo réu, né, na defesa. E, portanto, o juiz provocado pelo réu, né, quando já tem citação, contestação, ele pode reconhecer a defesa do réu. Essa situação que eu estou colocando aqui para vocês, claro, eu acho que vocês perceberam, é uma situação em que o réu não foi ainda citado. Então, é uma única oportunidade que tem o juiz, tá, de reconhecer a prescrição e a decadência no caso concreto, sem a provocação da parte adversa. Tá? Se o juiz mais adiante, mandando citar o réu, e mesmo que o réu não traga essa matéria, né, o que é difícil, mas pode vir a acontecer, o juiz mais adiante do procedimento, já com a contestação, né, quando ele for proferir sentença com o desenvolvimento normal do procedimento, se isso não for trazido pelas partes, ele tem que, em razão do princípio da não surpresa, que vocês devem ter visto no semestre passado, o juiz ele tem que trazer a matéria à consideração das partes antes de decidir. Portanto, aqui o que nós estamos falando é uma exceção ao princípio da não surpresa, na medida em que o artigo 332 viabiliza que o juiz de ofício, antes de mandar citar o réu, em reconhecendo prescrição e decadência, profira a sentença de improcedência. E, claro, como no início, de improcedência liminar. Tá? Então, isso nós já vimos na aula passada. O que nós temos de matéria nova para essa aula que nós estamos gravando agora? Então, nós temos o que pode acontecer em termos de procedimento, né, em termos de desvio procedimental, na hipótese do juiz aplicar o instituto, ao invés de mandar citar o réu, designando audiência de conciliação e mediação. Então, o esquema que eu estou mostrando para vocês revela uma situação em que o juiz aplicou o instituto e o que vai acontecer como desvio procedimental, certo? Então, nós analisamos antes aqui, ó, vou voltar, analisamos o instituto, tá? E agora nós estamos analisando, a partir do instituto da improcedência liminar, nós estamos estudando o desvio propriamente dito, o desvio procedimental. Então, se o juiz proferiu uma sentença, e vocês já sabem também por aulas anteriores, o que é sentença e o que caracteriza o ato do juiz como sentença, a ideia de resolução do mérito, a ideia de extinção do processo, tá? Fim do processo. Portanto, claro, essa decisão, em sendo uma sentença, o recurso cabível, e claro, cabe recurso, né, de uma sentença, o recurso cabível é a apelação. Mas vejam bem, o autor, né, que nós estamos falando aqui do autor, mas assim como o réu, ele não precisa se conformar com a sentença. Então, é normal que tenha um recurso contra a sentença, e esse recurso que nós estamos vislumbrando ali é o recurso de apelação.
Tá? Até já prometi para vocês que eu vou colocar no canal lá um vídeo só da matéria de recursos, né? Não tive tempo ainda de fazer. Mas de sentença cabe o recurso de apelação. Quem vai julgar a apelação? O tribunal a que o juiz está submetido. No meu caso, por exemplo, que sou juiz federal da 4ª Região, uma sentença recorrida de apelação será julgada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Se eu fosse um juiz de direito da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, da minha sentença, caberia apelação também, só que a apelação seria julgada em Porto Alegre por outro tribunal, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, certo? Ok? Mas, enfim, da sentença cabe recurso. Mas pode acontecer, claro que aí já é muito mais raro, pode acontecer dessa sentença o autor se dá conta que realmente não deveria ter entrado com a ação, né? Tanto pela prescrição de decadência ou pela questão da jurisprudência já pacificada contrária ao seu interesse, em que ele então deixa de recorrer. Quando o autor, ou melhor, a parte, né, nós estamos falando da parte autora, quando a parte deixa de recorrer, significa que ela deixa transcorrer o prazo do recurso. Portanto, ocorre, anotem aí no caderno de vocês, ocorre aquilo que a gente chama de preclusão. Preclusão é a perda da oportunidade de praticar um ato do processo. É aquilo que a gente pode dizer uma decadência no processo. Tá? Ok? Então, da sentença proferida, nós temos duas situações. Ou o autor vai recorrer, ou o autor não vai recorrer. Vamos examinar a última, é mais fácil, né? Então, se da sentença devidamente intimado, iniciado o prazo do recurso de apelação, que é 15 dias, decorreu esse prazo e não houve o recurso, ocorre aquilo que a gente chama, eu vou aproveitar o momento, tá? Ocorre aquilo que a gente chama de trânsito em julgado. Anotem aí no caderno de vocês, é um instituto interessante, que vocês saibam a diferença entre trânsito em julgado e coisa julgada. Já falamos em aula passada sobre coisa julgada. Agora eu estou falando de trânsito em julgado. Anotem aí então, o que é trânsito em julgado? Vai um pequeno ditado, tá? Então anotem. O trânsito em julgado é um momento no processo em que, em razão da preclusão ou do esgotamento da fase recursal, não há mais desenvolvimento do processo. Ponto. E aí sublinhe, é uma questão de momento no processo. Tá? Fazendo um link, porque é importante esse comparativo. Trânsito em julgado não é a mesma coisa que coisa julgada formal ou material. A coisa julgada, no sentido lato, tá? Significa, na realidade, anotem assim, a imutabilidade ou a impossibilidade de modificação da decisão, certo? Da decisão no mesmo processo. Vamos ficar com esse conceito, que está muito próximo da coisa julgada formal. Portanto, o trânsito julgado é pressuposto da coisa julgada que nós acabamos de definir como formal. Tá? A coisa julgada material pressupõe a coisa julgada formal. Porque a coisa julgada material é também, estou falando devagar para vocês conseguirem anotar aí, a coisa julgada material é também a imutabilidade, mas a imutabilidade dos efeitos possíveis do processo de conhecimento para fora do processo. Tá? Então, de uma forma muito simples,
Quando eu tenho trânsito em julgado, eu tenho como consequência a coisa julgada formal. Ou seja, dentro deste mesmo processo, eu não posso mais modificar a decisão como um todo, como ato no processo. Mas, se essa decisão ela apreciou o mérito, ou seja, nos termos do Código de Processo Civil, ela resolveu o mérito, artigo 487, que é o caso da improcedência liminar do pedido, há mérito. Então, essa coisa julgada formal vai fazer também, vai causar também coisa julgada material. Ou seja, aquele efeito que nós falamos, o efeito declaratório, condenatório, constitutivo, mas em especial o efeito declaratório, seja explícito, seja ele implícito, tá? Esse efeito se torna imutável. Aquilo que o juiz disse, no sentido de que reconheceu existente ou não existente uma relação jurídica de direito material, esse teor de decisão se torna imutável para fora do processo. Ou seja, nem mesmo com outro processo eu posso modificar o teor da decisão. Tá? Claro, não se preocupem, pessoal. Essa matéria eu estou adiantando um pouco para vocês, porque ela faz parte, né, do conteúdo da cadeira do semestre que vem, que será com outro professor. Mas vocês têm que chegar com uma certa base, né, pelo menos fazendo uma diferenciação entre o que é trânsito em julgado e o que é coisa julgada, e o que é coisa julgada formal e o que é coisa julgada material, certo? Então, voltando agora à nossa matéria específica, ocorrendo o trânsito em julgado, porque não houve a interposição do recurso de apelação, o que acontece? Acabou, terminou o procedimento e o respectivo processo com a extinção desse processo. Extinção com mérito, mas a extinção do processo. Tá? O único ato a ser praticado a partir do trânsito julgado é um ato meramente formal de intimação do réu, conforme determina o parágrafo 2º desse artigo 332. Ou seja, a intimação, diferente da citação, eu vou explicar isso para vocês numa outra aula, mas vou adiantar um pouquinho. A intimação, ela dá conhecimento às partes ou a terceiros, no caso, a parte ré, de que foi praticado um ato no processo. Então, o réu vai ficar sabendo, através dessa intimação, de que o autor promoveu uma ação, de que o juiz julgou improcedente liminarmente o pedido, de que não houve recurso, de aconteceu o trânsito julgado. Certo? E, claro, esse trânsito julgado causou coisa julgada formal e material. Então, isso tem que ser dado conhecimento ao réu. Ok? Mas terminou o procedimento. Nós não chegamos no rumo normal do processo, né? Aquele que eu falo sempre no início. Nós entramos num desvio e terminamos o processo nesse desvio. Tá? Agora, pode acontecer diferente. O juiz proferiu a sentença, né, contra o interesse do autor e o autor ingressou, interpôs o recurso de apelação. Aí, pessoal, acontece praticamente a mesma coisa do que eu expliquei para vocês quando o juiz indefere a petição inicial de uma forma total, proferindo uma sentença. Só que lá é uma sentença sem resolução do mérito, e aqui é uma sentença com mérito. Mas o procedimento no desvio, havendo apelação, é igual àquele do indeferimento da petição inicial do 330, que nós já vimos. Tá? Aqui, na realidade, interposta a apelação, como lá também acontece no indeferimento, proporciona ao juiz aquilo que se chama juízo de retratação, ou seja, uma possibilidade do juiz que proferiu a decisão voltar atrás ou não voltar atrás na sua sentença.
Tá? E aí vamos passar rápido, né? Porque isso nós já vimos no indeferimento da petição inicial. Em havendo um juízo de retratação negativo, significa que o juiz manteve a sua sentença. E aí o procedimento no desvio, ele se desenvolve com a determinação de citação do réu e não intimação. Ou seja, o réu ele é chamado ao processo, à relação processual. Ele é chamado à relação para intervir no processo. Tá? Claro, para que objetivo? Para que ele possa se defender numa posição já bem mais favorável, possa se defender agora não mais da petição inicial, e sim do recurso do autor contra a decisão do juiz. Então, o réu vai ser citado no prazo de 15 dias, ele pode, querendo, ele não é obrigado, a citação é obrigatória, mas o réu citado não é obrigado a oferecer a resposta ou as chamadas contrarrazões ao recurso de apelação. Mas pode, claro, e deve, até acho, né? Tá? É aconselhável, melhor dizendo, que ele ofereça a sua resposta, as suas contrarrazões ao recurso. Petição fácil de fazer, porque praticamente a decisão da sentença, né? A sentença já tem todo o conteúdo para o trabalho que vai ser feito pelo réu, através do seu advogado, que vai ser tentar demonstrar que a sentença dada pelo juiz está absolutamente correta. Correta. Tá bem? Então, juízo de retratação negativo manteve a sentença, cita o réu, prazo de 15 dias, o réu oferece ou não as suas contrarrazões e o processo passa ao segundo grau, é devolvido, a gente chama de efeito devolutivo. O processo é devolvido, é remetido ao tribunal competente, se for da Justiça Federal, o TRF4, se for da Justiça Estadual, o TJ. Tá bem? Bom, aí o tribunal vai julgar essa apelação. Se esse tribunal, né, indo um pouco adiante aí no esquema, se o tribunal mantiver essa sentença, claro, cabem ainda recursos em tese, recursos a Brasília, o especial, o extraordinário, mas enfim, ao final, se mantendo o teor da sentença, nós vamos chegar também a um trânsito julgado, quem sabe, pelo esgotamento da via recursal. Tá? E aí o processo termina. Mas pode acontecer lá no tribunal, né? Ou melhor, no segundo grau, vamos dizer assim, de uma maneira genérica, no segundo grau a sentença seja reformada. Se a sentença for reformada, eu nem coloquei aqui no esquema, mas se a sentença for reformada, então o que, que acontece? O procedimento com o seu processo volta àquele rumo normal. Volta ao rumo normal. E aí não haverá mais uma citação do réu, porque citação válida só acontece uma vez no processo. Anotem isso aí, tá? É uma regrinha boa de a gente gravar. Citação válida só acontece uma vez no processo. Então, numa situação de reforma dessa sentença, o procedimento volta para o rumo normal com uma intimação e talvez, quem sabe, até uma determinação ao juiz de primeiro grau de que ele deverá designar a audiência de conciliação, intimando as partes para lá comparecer, né, naquele ato, tentando uma solução alternativa do conflito, que é o rumo normal, aquele que a gente vem repetindo, não vou colocar agora aqui de volta para vocês, certo? Então, juízo de retratação negativo pode levar ao tribunal. E, claro, o juízo de retratação positivo significa que o juiz voltou, o próprio juiz do primeiro grau, o processo nem chegou aí para o segundo grau. O juiz do primeiro grau voltou atrás, se deu conta, por exemplo, que não ocorreu a prescrição, né? Enfim, lendo o recurso de apelação, eu me equivoquei como juiz, então eu posso voltar atrás. Aliás, essa é uma vantagem que tem na função do juiz, né? O juiz ele tem que ter essa capacidade de voltar atrás quando reconhece que comete um equívoco,
na decisão. E aqui é uma oportunidade que tem o juiz de voltar atrás. Tá? Então, se o juiz de retratação for nesse sentido, claro, retoma-se o rumo normal lá daquele artigo 334, com a designação da audiência e a determinação de citação do réu. Tá? Ok? Certo, pessoal? Vejam quantos desvios nós temos, né? E aí a gente viu desvios antes da admissão da demanda e agora nós estamos vendo e terminamos de ver o que pode ser o primeiro desvio após a admissão da demanda. Certo? Muito bem. Vamos ao segundo desvio. Primeiro desvio, improcedência liminar do pedido. Segundo desvio, eu vou voltar para vocês aqui numa tela, um esqueminha que eu fiz para vocês. Ó. Nós estamos vendo esses desvios. Vimos o primeiro, procedência liminar do pedido. Agora nós vamos ver o segundo desvio, a não designação dessa chamada audiência de conciliação e mediação. Então vamos lá. Fácil. Bem fácil essa parte aqui, tá? Desse desvio. Então, o segundo desvio significa que sempre parte desse pressuposto. O juiz admitiu a demanda, está tudo certo com a petição, tá? Artigo 319, condições da ação, pressupostos processuais. Só que o juiz verifica aquilo que é tratado, e isso não está de uma forma assim tão clara lendo o parágrafo 4º. Mas eu peço que vocês agora, na minha explicação, abram o Código de Processo Civil, tá? Examinem lá o que diz o parágrafo 4º. Esse parágrafo 4º, inclusive, ele não fala de cancelamento, não designação. Ele fala que não se realizará a audiência de uma forma mais genérica. E até mesmo no inciso 1 e no inciso 2, na minha visão, ele inverte a ordem normal. Porque o que nós estamos tratando é o que trata, né, nós estamos tratando, é o que trata o parágrafo 4º no seu inciso 2º. Tá? O inciso 2º permite que o juiz, tendo admitido a demanda e verificando que a pretensão de direito material trazida pelo autor, ou seja, o direito subjetivo violado, né, trazido pelo autor na sua causa de pedir, veja como as coisas vão se conectando, todas elas. Tá? O juiz verifica de que aquele direito postulado, né, porque foi violado, aquele direito ele se encaixa dentro de uma categoria que não permite acordo, não permite transação. Isso é excepcional. Na medida geral, os direitos subjetivos, até porque subjetivos, né, que se encontram nessa esfera de titularidade de alguma pessoa, natural ou jurídica, normalmente eu tenho a disponibilidade também desses direitos. Mas algumas categorias, pela importância que o direito é regulamentado, é regrado, é estabelecido pela norma jurídica, alguns direitos eles não permitem acordo, transação, ou o que o código chamou de autocomposição. E o melhor exemplo, e é esse o exemplo que eu posso cobrar de vocês, que eu posso trazer para vocês e cobrar eventualmente numa avaliação, são os chamados direitos indisponíveis. Tá? Os direitos indisponíveis são aqueles direitos que, por ser da categoria de titularidade da coletividade como um todo, não podem ter disponibilidade. Porque não, em que pese pertençam, por exemplo, à União, mas pelo uso e pela destinação desse direito, ele tem como objetivo servir a sociedade como um todo. Então, esses direitos, né,
que a gente chama direitos indisponíveis, se encaixam dentro dessa definição mais ampla que eu estou tentando explicar para vocês. Tá? Os direitos que tratam da coletividade, em que pese possam nascer até de titularidade de um dos entes da federação. Esses direitos, eles se encaixam dentro dessa impossibilidade de acordo. Tá? Também alguns direitos, pela importância que eles têm na individualidade da pessoa humana, também podem ser trazidos à mesma categoria de indisponibilidade. Tá? O direito à vida, o direito à saúde, tá? São direitos que se encontram, no mundo jurídico concreto, eles se encontram na titularidade de um determinado cidadão, mas que, obviamente, não podem fazer parte da disponibilidade. Tá? Claro que a grande maioria dos direitos subjetivos são de natureza patrimonial, e por serem de natureza patrimonial, normalmente eles também têm a natureza de disponibilidade. São excepcionais esses direitos da categoria de indisponíveis. Mas claro que o juiz, então, voltando à nossa matéria, tá? Voltando à matéria procedimental, quando o juiz verifica de que o direito postulado, ou melhor, a pretensão de direito material, ela, ela se afeiçoa, ela se revela na categoria de direitos indisponíveis, por exemplo, então o juiz não tem por que designar audiência de tentativa de solução alternativa do conflito, porque na solução desse conflito ele não tem como se escapar. É o Poder Judiciário, através do juiz, que vai ter que reconhecer ou não esse direito, enfim. Tá? Então, não havendo possibilidade de acordo, nós temos aqui um desvio do procedimento. Né? Um desvio no tocante a quê? A não designação de audiência de conciliação e mediação. E, pessoal, eu vou aproveitar, eu fiz aqui um esqueminha para vocês, tá? Esse desvio aqui, ó, esse desvio, esse rumo, né? Esse rumo aqui é aquele que proporciona no desvio, na minha visão, né, na experiência que eu posso trazer para vocês como juiz há bastante tempo, é aquilo que eu chamo assim, na realidade o desvio mais rápido, que na realidade ele acelera, essa é a palavra certa, ele acelera o procedimento comparando-se com o rumo normal. Tá? Porque a ideia que eu tenho passado para vocês, foi esse o meu objetivo até então. Os desvios, eles causam problemas, né, no rumo normal. E causando problemas, eles atrasam o rumo normal. Tá? Ou eles abortam o processo muito rápido. Esse segundo desvio no tocante ao aspecto procedimental, ele acelera. Se vocês olharem aí o esquema, eu até fiz uma pequena anotação, ele traz mais rapidez ao procedimento porque ele retira a necessidade da tal audiência de conciliação. Se ele retira a audiência, o que sobra para proceder? Citação, juntada da prova da citação, inicia o prazo de resposta do réu. Se vocês compararem com o rumo normal do processo, né, e considerando, e esse é o aspecto também importante, e considerando que a pauta dos juízes, tanto a federal como mas principalmente dos estaduais, é uma pauta muito preenchida. Então, se eu tiver que designar uma audiência e ficar aguardando a realização da audiência para iniciar, anotem aí, para iniciar o prazo de resposta do réu, o processo pode ficar parado 6 meses, pode ficar parado 9 meses, um parto, uma gestação para um parto, né? Pode ficar parado 1 ano, depende do congestionamento da pauta do juiz.
Então, o rumo normal do processo, né, do procedimento, melhor dizendo, ele, no Código de 2015, ele trouxe essa audiência de conciliação para o início da fase postulatória. Quando no Código de 73, com as respectivas alterações, essa mesma audiência ela tinha previsão e acontecia na segunda fase. Ao pretender, assim, talvez de uma forma teórica, entendendo que a solução alternativa do conflito seja uma melhor solução do conflito, né, tentou, tentou o legislador colocar essa audiência para o início, mas eu acho que não pensou que colocando a audiência para o início da fase postulatória, ele causaria na prática, e causa na prática, um atraso, uma morosidade maior ao desenvolvimento do procedimento. É uma crítica que eu deixo para vocês aqui acerca dessa audiência de conciliação. Não é que eu seja contra a possibilidade de uma solução alternativa do conflito. Muitas vezes ela é bem interessante quando a gente, por exemplo, trata de direito no âmbito familiar. Claro que a solução, a autocomposição, é muito melhor que a decisão de um juiz. Nem sempre nas outras áreas é a melhor solução. Apresenta-se, né, a solução alternativa do conflito mediante acordo, é alguma coisa que teoricamente deveria ser mais fácil e até mais rápida, mas dentro do procedimento e considerando as pautas que são congestionadas, e não é porque o juiz é preguiçoso, é porque na realidade tem muita demanda, ingressam muitas ações, então é claro que a pauta acaba sendo congestionada. Se o prazo de contestação do réu depende de que a audiência tenha sido realizada e ainda não tenha se obtido o acordo, imaginem vocês quanto tempo o processo fica parado com petição inicial, com citação feita e aguardando apenas essa audiência. Portanto, o procedimento nesse segundo desvio, me parece que, mesmo sendo um desvio, acaba destrancando, vamos usar assim a expressão, destrancando o processo. Tá? O juiz verifica que não há possibilidade de autocomposição pela natureza do direito, portanto, cita o réu, junta a prova da citação e inicia o prazo de resposta do réu. Isso pode acontecer em 30, 40, 50, 60 dias, o processo já pode estar, né, terminando, quem sabe, o prazo de resposta do réu, a gente intima o autor para uma réplica e aí marca uma audiência para ouvir testemunhas. Então, no tempo que eu esperaria para fazer a primeira audiência de tentativa de conciliação, para depois iniciar o prazo de resposta no caso de não acordo, me parece que não foi bem pensado aí pelo legislador esse deslocamento da tentativa de conciliação. Até porque a conciliação, né, ela está sempre aberta. A possibilidade de conciliação está sempre aberta, portanto, aos advogados, né? Aos advogados é que incumbe essa tentativa de conciliação, não precisa do juiz para isso. Tanto é verdade que o próprio 334 diz isso, essa audiência ela deverá ser realizada preferencialmente por mediador e conciliador, ou seja, tira o juiz do serviço, né? Então me parece assim que não foi boa, né? Houveram boas intenções, né? Mas na prática talvez não tenha sido a melhor solução em termos de celeridade processual. Tá? Essa necessidade da audiência de tentativa de conciliação no início da fase postulatória, ao contrário do que acontecia na sistemática anterior do Código de 73. Tá? Então, voltando agora à matéria, a nossa matéria, né? Bem específica. Em acontecendo essa situação, o juiz apenas manda citar o réu, né? Não tem possibilidade de acordo, manda citar o réu, citado o réu, juntada a prova da citação do réu, inicia o prazo de resposta do réu. Esse é o procedimento desse desvio chamado segundo desvio. Certo? Muito bem. Vamos ao terceiro desvio. Tá?
Então, primeiro desvio, improcedência liminar do pedido. Segundo desvio, não designação da audiência. São situações separadas, tá, pessoal? Tá? Que podem vir a acontecer. Claro que se eu coloquei como primeiro desvio a improcedência liminar do pedido por uma lógica, né? Porque se o juiz já sabe qual a solução do conflito, né? Então ele vai proferir sentença. O segundo desvio, ele verifica que o direito não está sujeito a acordo, não tem possibilidade de acordo, portanto, ele não designa audiência. Mas, normalmente, se o juiz vai seguir o rumo normal do processo, o que ele vai fazer? Ele vai designar a audiência, certo? E vai ordenar a citação. Esse é o rumo normal do procedimento que nós estamos falando. E aí é feita a citação, a gente fica aguardando aquela realização da audiência, conforme agora há pouco enfatizei para vocês, certo? Então, o terceiro desvio pressupõe, anotem aí, pressupõe que o juiz tenha, além de admitido a demanda, ele tenha designado a audiência e ordenado a citação do réu. Nessa situação, então, portanto, em que o procedimento está no rumo normal, aquele do 334, pode vir a acontecer antes da audiência o cancelamento dessa audiência. Portanto, cancelamento não quer dizer não designação. Mas se vocês olharem o parágrafo 4º, ele, ele prevê, ele estabelece no inciso 1 e no inciso 2 duas situações em que não se realiza a audiência. A audiência que nós estamos tratando não se realiza porque o juiz nem ao menos designa, portanto, o segundo desvio, ou ela não se realiza porque designada e o juiz cancelou. Então, nós estamos vendo o terceiro desvio no sentido de que quando o juiz pode cancelar. Não é porque a pauta está cheia, porque o juiz ficou doente, não é isso. Tá? Na realidade, é a hipótese prevista no inciso 1. Leiam lá no inciso 1. Tá? Que eu tentei traduzir para vocês nesse quadrinho de hipótese. Portanto, quando o autor, olha só, quando o autor, cumprindo o requisito dos incisos do 319, que eu acho que aqui no nosso esquema está errado, na realidade é o 319, inciso 7º, tá? Corrijam aí, tá? O autor é obrigado, como requisito da petição inicial, colocar lá no finalzinho da sua petição. Tá? Colocar lá, eu tenho interesse ou eu não tenho interesse na tentativa de conciliação. Isso passou a ser requisito da petição inicial nos termos do artigo 319, ok, pessoal? Então, se o juiz já admitiu a demanda e já designou a audiência, significa que na petição inicial o autor já se manifestou quanto a esse aspecto. Tenho interesse ou não tenho interesse? Para que ocorra essa situação de cancelamento, o primeiro pressuposto é então, anotem aí, é então que o autor, na sua respectiva petição inicial, já tenha dito que não tem interesse em tentativa de conciliação. E o réu, o que é raríssimo, o réu, quando citado, mas veja bem, antes da audiência, portanto, eu não estou falando de contestação, não é nada disso. O réu, por simples petição, ele entende que também não tem interesse nessa tentativa de conciliação. Portanto, se as partes, tanto o autor, já falou na petição inicial,
e o réu, antes da audiência, não é na contestação, antes da audiência, ele diz que também não tem interesse, o juiz deve cancelar a audiência. E se assim o faz e deve fazer, é exatamente o protocolo da petição do réu, que também manifesta-se no sentido de não ter interesse na conciliação, é a data do protocolo dessa simples petição do réu que inicia o prazo de resposta do réu. Agora pensem comigo. Né? O réu, via de regra, né? Estou falando aqui como professor para vocês, né? Tá? O réu, que interesse tem o réu de fazer com que o procedimento corra rápido? O interesse, né? O interesse real, né? De quem está lá no dia a dia forense, né? Não só o juiz, o promotor, o advogado, mas que tem atividade forense típica, tá? Que não é só o estudioso do direito, ele estuda e também tem a prática. É óbvio que o réu não vai, em regra, provocar o andamento mais rápido do processo. Quem normalmente, né, então, em regra, quer o processo andando rápido é o autor. Portanto, mesmo o réu, né, no fundo da sua consciência, ele não tem o mínimo interesse em fazer tentativa de acordo, né, por que ele vai ajudar o autor, o procedimento a andar mais rápido? Né? Isso é uma utopia. Né? Isso não acontece. E se acontece, acontece muito poucas vezes. Né? Mas isso acabou sendo colocado como regra, como hipótese, de que o juiz, tendo designado, ele pode, ou melhor, deve cancelar essa audiência. E nesse quadro, então, que agora passei para vocês, vocês enxergam isso que eu acabei de explicar. Tá? Então, nós temos a admissão da demanda, nós temos junto disso, né, quando o juiz admite, ele designou a audiência, ele ordenou a citação, o réu foi citado, e aí houve o protocolo de uma petição do réu, dizendo que também não tem interesse na conciliação. Qual a consequência? Cancela a audiência. Abrevia também, abrevia. O que eu coloquei é apenas uma crítica, né? Por que o réu vai ter o interesse de abreviar em favor do autor? Porque o autor é que quer que o processo ande rápido. Tá, pessoal? Então, o detalhe que é importante quanto a isso vocês verificarem é de que essa petição do réu para que aconteça o cancelamento, essa petição do réu deve estar protocolada até 10 dias antes da tal audiência de conciliação. Até 10 dias antes. Esse é o prazo máximo em que o réu pode vir no processo e dizer que não tem interesse. Em dizendo que não tem interesse, e o autor já tendo dito na petição que também não tem interesse, cancela-se a audiência. Todavia, se for além desses 10 dias, se for 5 dias, por exemplo, antes da audiência, aí a audiência vai acontecer mesmo com a manifestação do réu, no sentido de não ter também interesse. Tá? Então, só para a gente tentar ir para o final da nossa explicação. Cuidado, se eu colocar para vocês assim, o autor na petição inicial, ele disse que tem, olha só, que tem interesse em tentativa de conciliação, essa hipótese aqui não vai acontecer. Esse desvio aqui não vai acontecer. Porque tem que haver um ajuste, né? Tem que haver uma adequação entre a vontade do autor e a vontade do réu no sentido de não tentar o acordo. Portanto, se eu colocar lá no problema
de que o autor, na sua petição inicial, manifestou-se com interesse de conciliação, esse terceiro desvio já está descartado. Tá? Da mesma forma que, se o autor manifestou-se no sentido de que não tem interesse na conciliação, e o réu veio ao processo e disse que também não tem, mas disse, além desse prazo, a audiência acontece. Tá? Então, havendo a coincidência, esse é o termo, havendo a coincidência, né, das manifestações, tanto do autor e do réu, no sentido de não tentativa de acordo, respeitado o prazo de 10 dias de antecedência dessa audiência em relação à petição do réu, tá? Haverá o cancelamento, senão a audiência acontece. Professor, por que é importante saber isso? Bom, é importante em razão do que dispõe o artigo 335, tá? Que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, novamente, né? Que ele marca os 3 prazos, ou os 3 marcos, melhor dizendo, de início do prazo de resposta do réu. Vocês podem ser no futuro advogado réu. E eu tenho que saber, como advogado, qual o marco inicial do meu prazo de contestação, do meu prazo de resposta. E ele se modifica na medida em que, se a audiência foi realizada, pessoal, e não se obteve o acordo, é a data da audiência o marco inicial. Se o juiz não designou a audiência, aquele outro desvio, o segundo desvio, na realidade, o início do prazo, o marco inicial do prazo de resposta do réu, é a data em que se junta, em que se traz aos autos do processo a prova da citação do réu. E, se acontecer esse terceiro desvio, vai ser o marco inicial, vai ser a data do protocolo da petição, que manifestou coincidentemente com o autor que não tem interesse, o réu, na conciliação. Então, abram, vejam lá, do 334, são vários parágrafos, vocês têm que ir ao 335. Tá? Por isso é importante também entender esses desvios. Lá na vida prática, ninguém vai estar dizendo para vocês, olha, agora começou o seu prazo de contestação. Isso o advogado tem que saber. Tá? Tem que saber. Ah, professor, mas lá na minha prática, lá no meu estágio, não está acontecendo assim e tal. Cuidado com isso aí. Vocês podem estar fazendo estágio, trabalhando num outro procedimento, vocês podem estar trabalhando, por exemplo, com juizados que a gente chama especiais de pequenas causas, tá? Tanto na estadual como na federal, cujo rito é diferente. Na justiça comum, no procedimento comum do processo de conhecimento, é essa sistemática com esses desvios que podem colocar em risco aí a atividade do advogado. Tá? E o advogado, assim como o médico, ele tem uma responsabilidade, né, técnica, pelo trato que ele dá ao interesse do seu cliente. Certo? Então, pessoal, vejam só, tá? O que a gente já viu, é importante a gente fechar essa aula assim, ó, com essa ideia aqui. Ó. Olha só, tá? Eu vou mostrar para vocês novamente aqui aquele rumo normal do processo, né, na fase postulatória. Olha só. Desculpe aí quem já entendeu tudo, né? Mas olha só, esse é o rumo normal ó, do procedimento, uma parte dessa fase postulatória, tá? Então, admissão da demanda, ordem de citação, designação da audiência, citação do réu, intimação do autor e realização dessa audiência. Tá? E o que prevê, o que objetivava o legislador? É exatamente aquela hipótese final ali, ó, realização da audiência com acordo. E aí o juiz só vai homologar o acordo. Tá? Não havendo o acordo, então inicia o prazo de resposta do réu. O que nós acabamos de ver, tanto nesse vídeo como nessa aula, né, como na aula anterior, né? Nós vimos, na realidade, esses três desvios após a admissão da demanda.
Isso aqui que a gente viu. Primeiro desvio, segundo desvio, terceiro desvio. E aí a gente estudou as hipóteses da improcedência liminar do pedido, a hipótese de não designação e essa hipótese de cancelamento da audiência designada. Tá? E isso além de importante no sentido de enxergar o procedimento, vai ser muito importante para vocês quando vocês exercerem a advocacia em razão desses marcos, né, que trata o artigo 335 de início do prazo de resposta do réu. Certo? Bom, vou ficando por aqui. Tá? Quanto a esses, então, desvios, vamos chamar assim essa matéria de 2 vídeos, né? Desvios após a admissão da demanda. E na sequência, então, nós vamos depois começar a estudar o desenvolvimento final, tá? Com o início desse prazo de resposta do réu, o conteúdo da resposta do réu, né? Mais adiante, a questão da réplica, né, das providências preliminares, até a abertura da segunda fase, que é a fase do julgamento conforme o estado do processo. Vou também, nesse meio tempo, introduzir num dos vídeos alguma distinção entre citação e intimação, talvez até faça um vídeo específico falando só da citação como ato do processo. Tá bem? Mas acho que já falamos bastante sobre essa matéria procedimental, tanto antes como após a admissão da demanda, para fins de desenvolvimento do procedimento. Havendo questionamentos, havendo perguntas, estou disponível tanto no canal como também pelos nossos e-mails, né? Ok, pessoal? Era isso.